Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um culto do lar, né? Ou por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário de sábado é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Comentário de sábado, né? A evolução moral, espiritual e intelectual, né? Vamos entender essa evolução sem contar que nós vamos passando, que cada encarnação nós vamos evoluindo e vai evoluir a moral, o lado espiritual, né, o lado intelectual. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar ao seguinte: para uma pessoa ela evoluir, ela tem que ter essas três linhas, evoluir nessas três linhas, né? Mas vamos supor, uma pessoa que vai evoluir só pelo lado intelectual, geralmente ela não consegue se elevar pelo lado espiritual, pelo lado moral, né? A moralidade dela fica em relação à vida, a vida dela na porta larga, né? Ela não consegue evoluir pela porta estreita, né? Isso é a minoria de casos que consegue fazer essa evolução, mas na maioria não consegue. Então, vou pegar aqui um exemplo. Eu conheci uma família muito rica, né? Aqui em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, né? Em Copacabana. Essa família, assim, eu tive mais intimidade com o professor, foi meu professor e tal. Então ele tinha mestrado, doutorado, né? Assim, em vários cursos, era engenheiro, né? Ele só queria saber de estudar, dava aula na universidade, era diretor de curso e tal. E o irmão dele não queria saber de nada, ele só queria viver na vida da porta larga, né? Então a mãe dele, com muito dinheiro, ele morava no Copacabana Palace, né? Então pagava uma grana lá só de estadia, né? Ele morando lá, né? Porque ele só gastava o dinheiro da mãe e o outro estudava. Mas só que o outro, ele tinha um coração bom, né? Porém, ele tinha vício de sexo. Ele não conseguiu evoluir moralmente nesse campo, né? Ele só evoluiu bastante no lado intelectual. Então o lado moral ainda, o lado moral dele, essa moralidade que eu estou falando, que eu estou colocando aqui dele, estava relacionada ao quê? A vida da porta larga, ao lado dele intelectual, né? Então esse vício puxava ele para trás, né? Então moralmente ele não conseguia, e principalmente espiritualmente também. Porque tem outro dado também, que assim, as pessoas falam assim, até mesmo, eu estou fazendo uma universidade, eu estou fazendo um curso disso, fazendo aquilo, estou estudando, né, e estou me elevando espiritualmente, estou frequentando um templo espiritual, né, e aí ele vai para o templo espiritual, quando ele sai dali, xinga palavrões, toma bebida alcoólica, pratica adultério, né? Se está dentro do trabalho dele ou dela,
se puder passar a perna para chegar à chefia, passa a perna nos seus colegas, né, de trabalho. Então, essa pessoa, né, ou ela, ele ou ela, não estão desenvolvendo o lado moral. Mas o lado moral, ele puxa o lado intelectual e o lado espiritual. Né? Quando a pessoa trabalha muito a sua moralidade, ela vai puxar. Então, a pessoa que é humilde, né? Ela acha que, igual eu estava numa fila, eu cheguei num local primeiro do que uma pessoa, né? E eu sabia que não precisava pegar, naquele momento, não precisava pegar senha. Então ele foi e pegou a senha. Aí a funcionária falou para ele, não precisa pegar de senha não, aqui é por vez. Aí nesse horário é só por vez, não precisa pegar a senha. Aí quando ele pegou a senha, ele foi e me deu a senha e falou, você chegou na minha frente, estou te dando a senha. Essa é uma questão moral, né? E essa questão moral, ela vai puxar o lado espiritual. O lado espiritual dele, a gente sentia que estava bem elevado, né? Então, se ele frequenta ou não um templo espiritual, ele vai entrar naquele local e vai sair do mesmo jeito. A vida dele lá fora vai ser essa. Então, o que eu estou falando, se fosse um ou outro que só vem trabalhando no espiritual, pensando dentro de um templo espiritual, e se ele estivesse no lugar dessa pessoa, ele jamais me daria a senha dele. E ele jamais iria dizer, porque eu não fiz nem questão de senha. Mesmo que falasse assim, que eu sabia que naquele horário não precisava mais de senha. Então, mesmo que eu fosse utilizar a senha, eu ia pegar outra senha, não, eu ia devolver para ele, não, se eu pegou primeiro, eu cheguei na sua frente, mas se eu pegou primeiro, né? Então, eu ia dizer isso para ele, né? Então, a gente já começa a observar isso. E no lado também intelectual, quando ele só aplica o lado dele intelectual, ele não tem condições de analisar o lado moral, aí já xinga palavrões, né? Ainda às vezes utiliza expressões ofensivas contra as outras pessoas, né? Mas o lado moral, ele faz com que você vai ter que estudar. Pelo lado moral também, né? Você vai ter que procurar estudar. Porque não adianta você só falar que tem moral, tem humildade, você não estuda, né? Você não pesquisa determinados assuntos, você vai ser obrigado a pesquisar. E aí o seu lado espiritual, a sua conduta espiritual vai ser a mesma quando você se coloca. Então, você está no local, o que você faz com a sua espiritualidade? Está embora, exemplo, você está no supermercado, no caixa pagando ali suas contas, você pode dizer, Deus abençoe pelo seu trabalho, né, para o caixa, e bom trabalho. Então, esse é o lado moral, mas o lado espiritual, né? Ali você está querendo bem daquela pessoa. Quando você vai fazer uma prece, né, você vai pedindo, né, porque no capítulo 28 do livro Evangelho segundo o Espiritismo fala lá, fazer prece para o seu próximo, né? Então você está o quê? Você está trabalhando o seu lado espiritual quando você faz uma prece. Quando você vai fazer uma meditação, você está trabalhando o seu lado espiritual, né? Então a questão moral, eu acho, no meu ponto de vista, ela é mais forte a nível de puxar o lado espiritual e o lado intelectual, né? A questão aqui não é dizer que você tem medo de pecar, não, só que você tem que entender que você não pode pecar, é simples. Você fala assim, mas nós somos aqui um espírito imperfeito. Somos espírito imperfeito, mas nessa imperfeição nós estamos buscando a nossa perfeição. E na nossa perfeição, aquilo que nós sabemos que é errado, não vamos praticar aquele erro. Simples, né? E quando praticarmos, fazer o quê? Pedir perdão a Deus e falar, eu vou tentar não mais procurar em não pecar mais nesse assunto, né? Então, são esses fatores, né, que a gente tem que fazer essa análise, né, de compreensão, né, de entendimento. E se a gente não fizer esse entendimento, a gente vai ter problema, né, e problemas sérios com a gente mesmo.
Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado. Né? O objetivo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmã ou um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.